Essa é a bomba. Este é o assunto que está caladinho. Essa bomba foi feita pelos petistas comunistas desde o dia 27 de fevereiro. Ela foi bolada pelo Henrique Fontana, deputado do Rio Grande do Sul do PT, e pelo Paulo Teixeira, deputado do PT de São Paulo. Ela foi assinada em concordância por 172 deputados e, por isso, aprovada para ser discutida em plenário. PR, PDT, PT, DEM, PSB, PPS, PCdoB, Podemos, PSOL, claro, Solidariedade, PROS, já falei, PSDB. Este projeto foi feito em fevereiro e apresentado um mês depois, em março, 27 de março. Este projeto é a PEC 0037 de 2019. Altera os artigos 28, 29, inciso 32, parágrafo 2º, o artigo 77, parágrafo 1º, 78, parágrafo único, 79, 80 e 81 da Constituição Federal, para dispor sobre, atenção Brasil, substituição do cargo de presidente da República, bem como de governadores e prefeitos, em caso de impeachment, impedimento temporário, e eleição direta em caso de vacância do cargo, estabelecendo que em nenhuma hipótese o vice-presidente, o vice-governador, o vice-prefeito assumirão seus cargos em definitivo. Um golpe na Constituição brasileira, um golpe que mostra o desespero que eles têm dos militares, porque o medo de que Mourão assuma ser o nosso presidente, porque o presidente é o nosso Bolsonaro. O presidente é Bolsonaro, apesar do Supremo, apesar da Câmara dos Deputados, apesar do Senado Federal serem contra o Brasil. Aí está para vocês a proposta de emenda à Constituição de número 37 de 2019. E nós não vamos fazer nada. Sabe por que nós não vamos fazer nada? Porque nós nunca fizemos nada. Nós colocamos os comunistas lá, que roubam, que estraçalham a nação brasileira, que ocupam a agenda do Supremo, bandido ladrão ocupa a agenda do Supremo, como nunca se viu na história da Corte Maior da Justiça do Brasil. E como é que ele consegue vaga? Como é que ele consegue? Está condenado e cumprindo pena. É todo dia e toda semana, porque a guerra dos comunistas não param. O dinheiro é muito, vocês viram aí, e muito mas saiu da Petrobras e agora vocês vão acompanhar do BNDES. É exagero o que está acontecendo. Desarmam a população, crise financeira, fome, desemprego, tá do jeito que o capeta gosta. É escândalo, isso aqui é escândalo. Uma proposta de emenda à Constituição bolada pela facção, pelo deputado federal PT Rio Grande do Sul, Henrique Fontana, alô Porto Alegre, pelo Paulo Teixeira de São Paulo, PT. Uma das armas deles, impedir que, se por acaso, enquanto
Bolsonaro estava internado para fazer o seu tratamento, eles bolavam isso aqui, que escreveram no dia 27 de fevereiro de 2019. As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, é Congresso Nacional, nos termos do artigo 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional. Artigo 1º. A presente emenda constitucional altera os artigos 28 e 29, inciso 1º, 32, parágrafo 2º, 77, artigo 77, seu parágrafo 1º, 78, parágrafo até o 81 da Constituição Federal, para dispor sobre a substituição do cargo de presidente da República, bem como governadores e prefeitos em caso de impedimento temporário e eleição direta em caso de vacância do cargo, estabelecendo que nenhuma hipótese o vice assumirá o cargo em definitivo. Atenção, Brasil! Artigo 2º. Os artigos 28, 29, 32, artigo 2º, 77, parágrafo 1º, 78, parágrafo 1º, 79, 80 e 81, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 28. A eleição de governador, vice-governador para mandato de tal realizará no primeiro domingo de outubro em primeiro turno e no último domingo de outubro em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em 1º de janeiro do ano subsequente. Eleição do prefeito, tá 4 anos, papapá. A eleição do governador, papapá. Artigo 77. A eleição do presidente realizar-se-á simultaneamente no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente. O presidente da República será eleito com um vice-presidente. Parágrafo único. Se decorridos 10 dias da data fixada a posse, o presidente com seu vice-presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Artigo 79. Substituirá o presidente, no caso de impedimento temporário, o vice-presidente. Artigo 80. Em caso de impedimento do presidente ou vacância do cargo, serão sucessivamente chamados ao exercício temporário da Previdência o vice-presidente e o presidente da Câmara dos Deputados, do Senado e do Supremo Tribunal Federal. Vagando o cargo de presidente da República em qualquer época, far-se-á a eleição direta 90 dias depois da vaga aberta. Olha o medo do Mourão. Artigo 1º. Se as eleições diretas, na sua conclusão, corresponderem a menos de um ano do término do mandato, dar-se-á a mesma o caráter antecipatório do mandato seguinte, somando o tempo restante ao próximo mandato presidencial. Parágrafo 2º, agora. Olha o golpe. Olha o medo do Mourão. Em nenhuma hipótese, o vice-presidente da República assumirá a presidência em definitivo. Isso aqui é crime. Isso aqui é sacanagem. Isso aqui é sacanagem. Eu li aqui os motivos, a justificativa. Tá aqui justificação, esse negócio. Isso aqui é problema. Emenda à Constituição número 37 de 2019. Está aplicado o golpe que foi assinado em março, dia 27 de março, por 172 deputados federais.